não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Oh, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Mis hermanos, saludo a todos com a paz del Senhor Jesus. Há muitos hermanos que já estão entrando. ¿No? Hermano Pedro Toro, hermana Agustina, hermano Mario Cortés, diácono de la iglesia, presbítero hermano Jorge, hermana Lucila. Vários hermanos já estão entrando e vamos esperar mais um ratito. Quando entre mais hermanos, vamos começar com uma breve reflexão da palavra de Deus, já que nós todos os dias miércoles hacemos, não? E houve alguns dias que mais tarde, houve um dia que não tivemos, pero sempre juntos para meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus. E é um prazer sempre compartilhar com os hermanos uma porção na palavra de Deus. Para nós é um grande privilégio estar compartilhando, não, a palavra do Senhor. Que Deus siga bendiciendo a todos os hermanos, ¿sí? Los hermanos de acá de Argentina, los hermanos de Brasil. Que Deus siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Que las manos del Señor estén siempre fortaleciendo a cada uno de ustedes y que este tiempo que estamos pasando tão difícil, necessitamos buscar em Deus alegria, contentamento, que é o que desejo trazer uma rápida palavra sobre o contentamento, não? A alegria, porque Deus ha puesto em nosso coração gozo, alegria, e é importante nós preservarmos esse contentamento, esta alegria que o Espírito Santo trajo a nosso coração desde o dia que tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Que as circunstâncias da vida não venham a quitar de nós este gozo, esta alegria, este contentamento, não? Em servir ao Senhor, este gozo que temos em servir a Deus. Abra sua Bíblia na carta escrita a los Hebreus, carta escrita a los Hebreus, no capítulo 13. Eu pido para que você quede com sua Bíblia aberta para compartilharmos uma rápida palavra. Poucos minutos já estaremos trazendo esta palavra. Capítulo 13 de carta escrita a los Hebreus, versículo 1 hasta el versículo 6, que nos dice así: permanezca el amor fraternal, no os olvides de la hospitalidad, porque por ella alguno, sin saberlo, hospedaram ángeles, juntamente com eles.
y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mis hermanos, la carta escrita a los hebreos es un escritor anónimo. Algunos atribuyen esta carta al apóstolo Pablo, outros a Apolo, por la forma, por la maneira de como ela foi escrita. Pero el escritor a los hebreos, ele nos trae neste capítulo 13 de essa epístola algumas orientações, ¿sí? E alguns deveres cristianos. Es verdad que dentre los deveres, ele cita, e eu quero me detener no versículo 5, que diz, sejam vuestras costumbres sem avarícia, contentos com lo que tenéis ahora. Porque ele dijo, não te desampararé, nem te dejaré. Então, se eu quero trazer dessa palavra contentos, não? Que habla de um contentamento que cada cristiano ele deve ter isto em seu coração, está sempre com gozo, com contentamento. Vivimos em uma sociedade cheia de descontentos, não? Há descontento no trabalho, no sueldo, en las relaciones matrimoniales, en la iglesia. Y descontento en la iglesia, pastor, sí. Hay personas que están descontentas en la iglesia, en la salud, en el físico. Entonces, sí hay muchos descontentos, pero el consejo del escritor de la carta a los hebreos é que nosotros seamos contentos com lo que temos agora. E quando hablo desse contentamento, de estar contento, Pablo, o apóstolo Pablo mesmo, em uma de suas epístolas, ele disse que ele já estava seguro, que ele sabia se contener com o que ele tinha, sabia estar contente quando tinha e quando também não tinha. Então, se o contentamento é algo que tem que estar dentro da vida do cristiano, não? O cristiano ele deve buscar em Deus, porque é aprender, não? E Pablo disse, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, se nós só temos que buscar em Deus, aprender a estarmos contentos. É importante, porque mais adelante vamos ver como Deus manda a nós vivermos. Deus quer ver-nos em contentamento. Quando ele escreve essa carta hablando del dever, primeiro, no versículo 5, ele diz que deveremos estarmos
contento. O contentamento, ele traz muitas ou grande ganância. Por exemplo, se leemos o que está escrito em Tito, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 6, vamos ler este, e versículo 6, é importante que cada um de nós tenhamos a Bíblia em la mano. Tito capítulo 6. Não, eu estou equivocado nele. Citei um texto equivocado. Seria 1 Timoteu, capítulo 6, e não Tito. Tito não tem 6 capítulos, não? Então, 1 Timoteu, capítulo 6, por favor, abra sua Bíblia. Disse, capítulo 6, versículo 6, de primeira carta de Pablo a Timoteu. Pero gran ganancia es la piedad, acompanhada de contentamento. Então, o contentamento ele traz grande ganância. O salmista no Salmo 37, abra sua Bíblia, Salmo 37, hoje estou sem meus ajudantes aqui para a leitura. Pero Salmo 37, verso 16, diz assim: Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muitos pecadores. Então se é importante nós vivirmos em contentamento, sermos cristianos que têm em seu coração, porque traz grande ganância para nós. Então, melhor é ter um pouco, pero ter tudo, não? Ter pouco e ter tudo, ou ter nada e ter tudo, porque quem tem a Jesus tem tudo. A primeira carta de Pablo a los Coríntios, capítulo 7, capítulo 7. El versículo, vamos ler o versículo 20. Versículo 20 hasta versículo 24. Cada uno en el estado en que foi chamado, en él se quede. Foste chamado sendo escravo, não te dê cuidado, pero também, se pode hacerte livre, procúralo mais. Porque el que en el Senhor foi chamado, sendo escravo, liberto és del Senhor. Asimismo, el que foi chamado, sendo livre, escravo és de Cristo. Por preço fostes comprados, não os hagas esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que foi chamado, assim permaneça para com Deus. Devemos estar contentos com nossa posição, seja qual seja nossa posição. Há pessoas, hermano, que às vezes vivem descontento na igreja. E uma vez eu falando com uma pessoa, não foi acá, foi em Brasil, e ele falando comigo, e
y venía a quejarse, ¿no? Porque dice que quería trabajar y no tenía espacio, no tenía oportunidades. Y bueno, y digo, es trabajo que quiere, bueno. Entonces, día de domingo vamos a evangelizar, porque estamos saliendo para evangelizar. Y lo invité, ¿no? Y pasó un mes y una semana, bueno, ya empezó a no venir. Y bueno, lo llamaba, ¿qué pasó? No, yo voy. Y después no vino más. Y después hablando con él, lo encontré en la iglesia, y hablando con él, no, la verdad no es para mí. Yo digo, bueno, ahí yo entendí, porque hay personas que ellos hacen una confusión, ¿no? Con el trabajo y la posición. Es importante nosotros tenemos cuidado, porque, la verdad, aquella persona estaba queriendo una posición, no quería trabajar, quería tener una posición en la iglesia, quería estar en lugar de destaque. Y Dios nos llamó para trabajar. Dios nos ha llamado para que nosotros trabajemos para Él. Y trabajemos con alegría, con contentamiento. Por eso que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 24, ¿no? Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Sí? Nosotros debemos estarmos contentos con cualquier que sea nuestra posición. Ya en tener la posición de siervo de Dios, de sierva de Dios, ya es más que suficiente. Entonces hay personas que se ponen descontentas, ¿no? Y dice, no, porque yo quería trabajar. Trabajo siempre hubo en la iglesia de Dios. Trabajo siempre hay en la iglesia de Dios. Pero si alguien quiere buscar la posición, una posición, no. Dios tiene trabajo, ¿sí? Dios tiene trabajo para nosotros. Y tenemos que trabajar sin pensar en posición. Debemos servir. Somos siervos. Estamos aqui para servir ao Senhor Jesus. E cada um deve ter esta consciência e esta responsabilidade, porque quando o escritor escreve esse capítulo 13, ele está falando de los deveres cristianos. Como eu devo actuar, lo que devo fazer. Então, devemos estar contentos, porque Deus nos ha chamado para servi-lo, não? E esse contentamento deve estar em nosso coração sempre. Não só porque eu sou pastor, porque eu sou evangelista, porque eu sou presbítero, porque eu sou diácono, porque eu sou auxiliar, porque eu sou dirigente de isso, de aquele outro. Não. Você deve estar contento porque Deus te ha salvado. Deus te ha liberado. É claro que depois da salvação, Deus vai fazendo promessa e vai cumprindo promessa, pero o contentamento de meu coração não deve depender da posição que eu, por uma casualidade ou por um chamado de Deus, eu estou ocupando. Não. O contentamento de meu coração é porque Cristo me alcançou. Eu fui liberto. Jesus Cristo me salvou. E Ele me ha salvado e puso gozo em meu coração. Então, o cristiano ele deve viver em contentamento, não? Há pessoas que estão descontentes com tudo, irmãos, tudo, não? O sueldo que recebe, onde está. Eu quero dizer a você, eu quero dizer-te que muita gente está anelando, está desejando esse trabalho que tu tienes, pero aún não logrou alcançar. Há muitas pessoas que estão desejando comer a comida que tu comes, o alimento que tu tienes todos os dias, pero não lo tiene. É importante, hermanos, cada um de nós vivirmos em contentamento.
sermos cristianos que viva satisfecho com lo que Deus lhe ha dado. Eu não posso estar, sentar-me em uma mesa a comer, reclamar de la carne, reclamar de la comida, porque eu solo agradeça. Agradeça a Deus por todo lo que Ele ha hecho, por el pan que Ele ha puesto en tu mesa, por el trabajo que usted tiene, por la salud que usted tiene, por el sueldo que tú ganas. Porque há muitos que desejam e não conseguiram trabalhar, estão sem emprego. E às vezes nós não sabemos agradecê-lo por lo que Ele ha hecho em nossa vida. Então, se hoje eu estou meditando um pouco nisso, pensando nisso, não? Eu pensava nisso, em contentamento, em ser um crente contente, em ser um crente feliz. Apesar das circunstâncias, apesar de lo que estamos vivendo, pero minha alegria não depende do momento, não. Minha alegria não depende de lo que como, de lo que eu vou vestir, porque o próprio Cristo, quando dá enseñança sobre as pessoas, e falando com os discípulos que estavam afanados com tantas coisas, por que estás afanado com isso, com aquele outro? E Jesus disse a ele: não é a vida mais que o vestido. Deus nos ha dado vida. Deus nos ha alcançado, perdonado nossos pecados. Não há que vivermos, hermanos, tristes. Não permita que a tristeza venga a invadir seu coração, porque o coração do cristiano deve ser um coração contento. Ele deve ter gozo em sua alma, gozo em todas as circunstâncias da vida. O gozo do Espírito Santo deve estar em meu coração, e eu devo ser um cristiano contento. Amém, hermanos? Devemos ter contentamento. Lucas, no capítulo 3, vamos ler Lucas, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 14. Abra sua Bíblia. Estamos meditando um pouco na palavra de Deus. É uma breve reflexão. Já estaremos terminando. Capítulo 3, o versículo 14 diz: também lhe perguntaram os soldados, dizendo: e nós outros que haremos? E lhes dijo: não hagas extorsão a nadie, nem calunies, e contentaos com vuestro que, hermanos, salário, sueldo. Isso foi o próprio Cristo que falou, dizendo: contentaos com vuestro salário. Temos que nos contentar. Quizá, não sei se você ha reclamado por el sueldo que você recebe, o salário, e você disse: não, isso não dá para nada. Hermanos, esteja contente com o que você ganha. Que há muitos desejando ganhar o que tu estás ganhando. Há muitos querendo o emprego que tu tienes. Não reclame. Seja um cristiano que tenha contentamento em seu coração. Que seja um cristiano que leve em seu coração gozo, alegria. E que eu devo estar contento, ter contentamento hasta com meu sueldo. Pero aún vamos ver o que disse a primeira carta de Timóteo, a Timoteo capítulo 6, versículo 8. Timoteo capítulo 6, versículo 8. Veja o que diz a palavra del Senhor Jesus. Glória a Deus. É importante
nós outros atentarmos para isso. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Assim que, teniendo sustento e abrigo, estemos contentos com esto. Observe o que diz a palavra de Deus para aqueles que andam descontentos, para aqueles que não permitem que a alegria do Senhor inunda seu ser, inunda seu coração, que sua vida seja uma vida agradecida a Deus e que esteja contente com todo o que Deus ha dado para você. Há muitos que estão na calle, pero pastor, eu pago alquiler. Eu pago alquiler, eu não tenho minha casa própria. Agradeça a Deus porque tem a plata para pagar o alquiler. Há muitos que estão vivendo na calle porque não têm plata para pagar o alquiler. Porque se paga o alquiler, não pode comer. Se come, não pode pagar o alquiler. E Deus te ha dado condição de pagar um alquiler. Esteja contentos. Deus nos ha chamado para isso, hermanos. Para que nós estemos contentos. Que nosso coração tenha contentamento. Quizá você está passando por circunstâncias, momentos difíceis, não? Quizá você passando por circunstâncias tão difíceis em sua vida, pero déjame que te recuerde o apóstolo Pablo. Ele recebeu azotes incontáveis, estuvo prisioneiro várias vezes, foi apedreado, padeceu 3 naufrágios, estuvo em peligro muitas vezes, em rios, em manos de ladrões, peligro de dentro e de afuera, de las iglesias, peligros en el desierto, en el mar, enfrentando-se a falsos maestros, trabalhando duramente, sofreu muitos desvelos, passou hambre e sede, frio, desnudez, tinha um aguijón en la carne. A segunda carta de Pablo escrita a los Coríntios, capítulo 11, abra sua Bíblia, capítulo 11, segunda carta de Pablo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 11, 23, diz assim, hasta versículo 29, da segunda carta, 11, 23, hasta 29, nos diz assim: sou ministro de Cristo, como se estivera louco hablo, yo más, em trabajos mais abundante, em azotes sin número, em cárceres, mas em peligros de muerte muitas vezes. De los judíos 5 vezes he recebido 40 azotes menos 1. 3 vezes he sido azotado com varas, 1 vez apedreado, 3 vezes he padecido naufrágio, 1 noite e 1 dia he estado como um náufrago em alta mar, em caminhos muitas vezes, em peligros de rios, em peligros de ladrões, em peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muitos desvelos, en hambre y sed, y en muitos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar
e eu não me indigno. Então, sim, observe a vida deste homem, o que ele passou. Enfim, nós outros sabemos de que Pablo, ele disse que já sabia, não? Como se contentar. Quando ele escreve a los Filipenses, abra sua Bíblia, Filipenses, no capítulo 4, é lindo este passagem, e o versículo 11 hasta versículo 13 de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 hasta versículo 13, diz assim: não lo digo porque tenga escassez, pois he aprendido a contentar-me, qualquer que seja minha situação. Sé vivir humildemente, sé tener abundância em todo, e por todo estou ensinado, assim para estar saciado como para ter hambre, assim para ter abundância como para padecer necessidade. Observe que Pablo disse assim: pois he aprendido a contentar-me. Deus nos chama nesta noite para aprendermos a nos contentar, a contentar-nos com o que temos. É Deus que nos invita, nos chama a aprendermos, a estar contento. Ele disse, mira, aprendido a contentar-me qualquer que seja a situação. Se vive humildemente, e se ter abundância em todo e por todo estou ensinado. Então, se Deus nos invita a nós outros a aprendermos a viver uma vida em contentamento. Ele nos invita a estarmos contentos, a viver esta vida que Ele proporciona para nós outros. E o capítulo 6 de 1 Timoteu, não? Vamos ler o versículo 6 hasta versículo 8. Diz assim: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamento, porque nada hemos traído a este mundo, e sem dúvida nada podremos sacar. Assim que, tendo sustento e abrigo, estemos contentos. Então, queridos hermanos, eu queria trazer esta breve reflexão na palavra de Deus para que vivamos em contentamento, para que em nosso coração nós sentimos solo atitudes de gratidão, que eu pueda estar sempre agradecendo a Deus, que eu seja sempre agradecido mais, que se eu reclamava, se eu não estava contente com o que ganho, com o que tenho, Deus nos dá uma ensinança e nos chama a viver uma vida de contentamento. Então, já descobrimos de que o contentamento deve ser aprendido. Eu tenho que aprender. É interessante quando falamos sobre isso, e nós temos que descansar em Deus, poner toda nossa confiança no Senhor, para que estejamos contentos com tudo o que Deus ha hecho em nossas vidas. Teníamos algum exemplo para deixar para os hermanos de homens, não? Que tiveram uma vida de contentamento, aún passando por adversidades, aún passando por momentos difíceis, mas tiveram momentos de contentamento. Então, eu deixo esta palavra, essa sencilla palavra
para a meditação de todos nós, para que tenhamos uma vida de contentamento, para que sepamos agradecer-lhe, seamos agradecidos, porque Deus nos ha prometido, Deus não nos ha prometido riqueza neste mundo. Ele diz que neste mundo teníamos aflições, pero ele disse: vamos adelante, porque eu venci, e vosotros também vencereis. Então, queridos hermanos, há um chamamento de Deus, como uma responsabilidade que tenho, não? Porque o capítulo 13, onde leemos, diz que nos habla de deveres, de responsabilidade. E um de meus deveres como cristiano é não permitir que este contentamento, que este gozo, que o Espírito Santo ha posto em meu coração, desapareça. Não. Eu tenho que contentar-me com o que Deus ha hecho em minha vida. Por lo tanto, não reclame de lo que usted gana. Não reclame porque paga alquiler, porque Deus te ha dado condições para pagar. Há muitos que estão vivendo na calle porque não têm a condição que vos tenés. Então, eu deixo esta palavra ao coração de cada hermano e que nós seamos creyentes, cristianos, com contentamento. Que nós podamos seguir adelante dizendo: Senhor, eu te agradeço por el pão de cada dia. Senhor, te agradeço por la cama que eu me acosto. Senhor, eu te agradeço por el trabajo que tenho, por el sueldo que gano, por la familia que tenho. Las luchas vienen, pero pasa. Mas Cristo permanece para sempre, cuidando-nos, levando-nos aonde Ele quer levar. O versículo 5 do capítulo 13, de onde leemos, diz, Hebreus capítulo 13, versículo 5, sejam vuestras costumbres sem avarícia, contentos com lo que tenéis agora. Viu? A alegria é presente, é no momento. Contentos com quem tenéis agora. É com que temos. A alegria, o contentamento deve ser com que nós temos. Com que tenéis agora? Porque Ele disse: não te desampararei. Aleluia. E te deixarei. Então, esteja contentos com o que temos agora, porque Ele prometeu não nos desamparar e não nos deixar. Ele não nos deixará e não nos desamparará. Por lo tanto, esteja contentos agora. Todas as vezes que você abrir a Bíblia, se acuerde desse texto. O texto vai sempre estar dizendo: quando tu abrir e lees, esteja contento agora. Não é amanhã. Não, eu quero esperar que a vitória chegue. Tu já és um vitorioso.